Talk, se você é nosso convidado para estar aqui, participar desse bate-papo leve, gostoso, mas que fala muita coisa importante. E hoje nós vamos falar de vampiros emocionais, também chamados de sugadores de energia, e muitas vezes nós somos obrigados a conviver com essas pessoas, não é? Eu estou aqui, ó, com o mestre que consegue detectar um vampiro emocional de longe. É isso aí, Pedro? Bah, até demais. Ai, eu também tenho ruim. isso. Como é ruim, né? É ruim. Às vezes, por exemplo, assim, ó, tem lá na loja, se entra alguém que já tem já tá com uma vibe mais densa, assim, ou que eu vejo que tem alguma coisa, eu subo, vou pro escritório lá em cima, ou invento qualquer coisa e vou embora, porque eu não tenho medo de dizer que eu vou embora. Eu pego, levanto e vou. Mas assim, ó, é muito loucura porque os vampiros, de uma maneira geral, muitos deles sabem que são e cultivam essa coleta de informações no outro, né? Sim. E outros não sabem porque não têm o autoconhecimento e que são, acho que, os piores. Porque às vezes é aquela pessoa que vem, que chega, te suga e que quando vê tu tá mal, sim, assim, tu começa a bocejar, que te suga tu de fica forma mal. inconsciente, né? Porque tem Sim. o consciente que vai pra sugar o que tu tem de melhor, Vai e pra tem sugar. o que faz de uma forma inconsciente. E tem, exatamente, porque eu acho, na minha opinião, o que faz de forma inconsciente, acho que machuca um pouco mais, porque às vezes o que faz conscientemente tu consegue detectar com mais facilidade. Sim. Agora os outros é aquela pessoa que tu tá acostumado, tu tá convivendo, tá na tua rotina, daí aquilo vai te puxando, daí tu vai minguando, assim. É muito ruim. A gente que trabalha com o público, nós todos aqui trabalhamos com o público, a gente passa muito por isso. Passa muito. Não é? Porque tu tem contato com essas pessoas, elas te sugam tudo que tu tem e tu volta desenergizado. Isso me acontecia numa gravação. Quando eu gravava 2 vezes por semana, o dia inteirinho, eu tinha um cliente, eu passava o dia inteiro no mesmo pique, mas eu tinha um cliente que eu entrava no estabelecimento dele, eu saía murcha. Tu viu como a energia é uma coisa, a gente É uma percebe, coisa muito se a gente forte. tá atento, a gente percebe, nem sempre, né? Mas esses, como o Pedro falou, que fazem inconscientemente quase, sabe? Esses são mais difíceis de detectar, porque os outros a gente mais ou menos percebe, principalmente quem tá... Eu tenho mania, quer fazer aquela leitura da pessoa, assim, sem querer, é meio automático, assim, a gente já percebe, assim. Agora os camufladinhos, eu acho que o maior problema é mais difícil. Quando é assim, por exemplo, eu ia na gravação, eu ia embora, vinha pra minha casa, me recuperava, que é o meu canto, né? Mas quando tu consegue sair daquilo, tá ótimo. Por exemplo, tu tá na tua clínica, foi uma pessoa que te levou com uma energia muito pesada, tu foi embora, foi pra tua casa, acabou. E quando tu leva essas pessoas pra dentro da tua casa, ou quando tu não tem... moram dentro da tua casa. Quando tu não tem como não conviver com essas pessoas, porque existe também filho tóxico, irmão tóxico, pai tóxico, mãe tóxica, são pessoas que tu tem que conviver e não tem outra saída. Não é? Tem pessoas que são mais sensíveis a isso. Eu sou muito sensível quando eu sinto uma energia que não bateu com a minha. E
E nem sempre a gente pode se afastar, não é? Às vezes o cliente tu até pode demitir ele, não é? Mas nem sempre a gente consegue se afastar. Como é que vocês lidam com isso? Eu lido com algumas espadas de São Jorge, mas sabe que assim, eu tenho essa percepção rápida, eu percebo muito rápido isso. Eu tenho a espiritualidade muito acentuada desde muito cedo, então eu percebo muito rápido e eu já me blindo, né? Eu tenho minhas metodologias de blindagem, assim. E eu, de um tempo pra cá, a minha família diz que eu tô bocuda. Eu tô com prazer de demitir as pessoas da minha vida. Então, assim, quando eu vejo, eu tô demitindo cliente, eu tô demitindo funcionário, eu tô demitindo pessoas que não agregam mais valor na minha vida, sabe? Então, claro, a gente tem aqueles rituaizinhos, né? O banho, isso, aquilo. Mas eu acho que a postura diante dessas pessoas, tu saber dizer um não, não, sabe? E o problema é que quando a gente dá um limite, né? A gente fica muito tempo dizendo sim, sim. Quando tu diz não, tu diz um não de uma maneira que tu corre todo mundo, né? Então, assim, não. E às vezes o não é um braço de distância. Eu li um livro um tempo atrás que era um mestre de uma ordem fraternal, que eu não lembro o nome agora, que ele sempre diz assim, ó, não importa quem seja, mantenha um braço de distância. É o braço de Deus. Sabe, é aquele que vai te proteger, não deixa, se a pessoa passou desse campo de um braço de distância, alguma coisa está errada, ou você está errada, ou essa pessoa é tão abusiva, né, que ela conseguiu vencer um invólucro natural teu, não pode, sabe? Então, assim, eu aprendi, infelizmente, com muito sofrimento. Pois é, isso que eu sofrimento. Tu aprendeu na marra? Aprendi na marra. Eu acho que normalmente a gente aprende não tem outro jeito, Carmen. Infelizmente, não tem outro jeito de tu aprender, sabe? Antes eu tomava, aí eu ia mal, eu brigava com meu marido, eu brigava com as crianças em casa, e aí só eu ficava mal. A outra pessoa ia embora sorrindo, sorridente, porque, sabe, um dia eu disse, não quero mais isso pra mim. E o vampiro emocional, ele é extremamente prejudicial. Porque normalmente ele é muito crítico, não é? Ele prejudica a pessoa. Às vezes ele nem fala. É abusivo. É abusivo, né? E aí é que tá, eu acho, o X da questão, porque muitas vezes tu sofre uma relação abusiva até dentro de casa e tu não sabe muito bem como lidar com aquilo, porque nos dias que tu tá mais forte, tu até consegue fazer isso aqui. E nos dias que tu tá mais vulnerável, que é quando a pessoa se aproveita daquilo, né? Ou ela vai até te deixar vulnerável. Tem uns que se fazem de bonzinho. Ai, mas eu estou fazendo isso pro teu bem, sempre é assim. Essa palavra é a pior. Mas é só olhar e dizer que eu preciso do teu bem. Eu aprendi, eu sei tu sabe que eu sei dar limite muito bem. Sabe. Eu sei dizer não como eu não tenho problema com dizer não. Eu sempre tive essa função de um braço de distância. Eu tenho pessoas que eu convivo, uma delas gosta de ficar muito perto. Eu não gosto. E é uma pessoa que, assim, que... Os que te tocam. Não, gente que fala, quando vê a cara tá aqui. E é uma pessoa que, assim, que é de um convívio, tem um convívio muito grande comigo e eu tenho que o tempo inteiro tá impondo limite. O tempo mas inteiro. A postura ela vem e essa do braço é o que eu sinto. Não é desgastante dentro. Eu acho que eu olho assim, nesse caso específico, eu pego e dou um passo para trás, eu olho e digo assim, falo, vai mais para lá um pouquinho, o que é isso? E se começa a ser... Porque o que acontece? Tem gente que começa a querer manipular. Aí tu vê só uma característica, né? Aí tu vê que o assunto começa a manipular, começa a querer inverter o papel, inverter o assunto, ir trocando de assunto. E eu já olho e digo, tu tá desfocando. A gente não tá falando sobre isso, nós estamos falando sobre aquilo, então vamos voltar pro assunto. É assim, assim, assado. Não gostei do que tu fez, não gosto disso, não gosto daquilo, não quero que tu fale dessa maneira comigo. Eu tenho uma outra pessoa que eu convivo bastante, que eu chegava na loja e olhava para mim e me chamava de amiga. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu dizia para ela, amigo. Daí ela dizia, não, mas tu é gay. Eu falei, sim, mas eu sigo sendo um homem. Claro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, mas aí era complicado, porque daí começava a querer reverter o jogo. Claro. Começava a puxar pro seu lado, querendo anular
a fala minha... dela queria anular, não queria anular o meu sentimento. Pois é, outra E aí característica é essa, não é? Virar o jogo. Virar o jogo. Aí Desvalidar. começa a anular o teu sentimento. Validar É. aquilo que tu sente. Eu convivi durante muito tempo com uma pessoa que é assim, que hoje ainda, infelizmente, faz parte da minha família. Não da minha família, eu convivo muito com a minha mãe. E é uma pessoa assim, ó, que hoje eu vejo o quanto ele consegue manipular as pessoas. E quando a gente começa a conviver, a gente enxerga outras pessoas que vêm falar contigo, que começam a vir com aqueles mesmos gatilhos, com a mesma fala, com o mesmo sentimento, com as mesmas expressões. E eu acho que nesse momento que tu consegue identificar e consegue ir policiando. Aí tu chega e com todo respeito tu diz, comigo é até aqui, tu pode chegar até aí, então vou te pedir, né? Mas tem pessoas que se ofendem. Mas daí vai ter dois problemas. Dois problemas, né? Isso Mas dois problemas da pessoa. Vira problema dela, não teu. O assunto está muito bom, mas nós vamos dar uma pausa rapidinho para um recado que eu tenho para vocês e já voltamos. Problemas intestinais também podem afetar sua saúde mental. Sabia que seu intestino pode afetar seu humor? Isso mesmo. A saúde do intestino está diretamente ligada a seu estado emocional e mental. Soluções naturais, como probióticos, fibras, podem ajudar a melhorar seu intestino e, assim, melhora toda a sua saúde mental. Invista na saúde do intestino e deixe sua mente florescer. Equilibre o intestino e equilibre a sua mente. Ficou com dúvida? As farmacêuticas da Matéria Pura estão à disposição para lhe ajudar no que você precisar. A Matéria Pura você encontra em 2 endereços. Em Carlos Barbosa, na Rio Branco, e em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, 2009. Nos ache também pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Hora de Dr. Carlos Quiven, cirurgião plástico, aqui conosco. Dr. Carlos, a gente vê muitas mulheres reclamando, mulheres e homens, não é? Dessa bolsinha que se cria embaixo dos olhos. Qual a solução para isso? A pálpebra inferior, tá? Ela é um local que sofre muito com o sol, com o processo de envelhecimento. É a pele mais fina de todo o corpo, é a pele da pálpebra inferior, tá? Então, assim, é muito comum as pessoas estarem cheio de ruguinhas, quando o problema principal é a pele. E tem pessoas que têm essas mesmas ruguinhas e as bolsas, né, de gordura, que é aquele aspecto inchado, assim, né? Sim. Aquele olho carregado, que é muito... essa gordurinha que tem aqui na região da pálpebra inferior, ela é muito propensa a inchar. Ela retém muito líquido. Então, quando a pessoa acorda, está muito inchada. Se ela tomar um pouco de álcool, aquilo ali incha.
Se a pessoa tem retenção de líquido, ela está sempre com aquilo ali Não tem inchado. maquiagem que resolve. Não tem, aquilo ali não tem. Então é muito comum a pessoa estar preocupada muito com a pálpebra inferior. Tá? E tem vários tratamentos. A gente pode tratar a pele, né? Hoje em dia a gente pode fazer laser de CO2, Morpheus, que ele pode tratar só a pele da pálpebra inferior, quando a pessoa, o problema principal é a pele. Se tem muita pele, ou a pessoa já fez uma série de tratamentos e não resolveu, a gente pode fazer uma blefaroplastia, que é a plástica da pálpebra inferior, onde se tira a pele. Quando tem bolsa, trata a bolsa também. Em algumas pessoas, o problema é só bolsas, não tem pessoas mais jovens que têm esse mesmo problema, a gente pode tirar por dentro da conjuntiva, então não tem cicatriz nenhuma por fora. Tem uma série de alternativas, tá? É muito comum a gente tratar a pálpebra de baixo com a de cima, mas às vezes o principal problema é a de baixo. E tem muitas pessoas que já operaram a pálpebra superior e daí, 2, 3 anos depois, se dão conta que precisavam também operar a pálpebra de baixo. Então é muito comum. É uma cirurgia muito feita em homens, muitos homens que não querem nem muito ganho estético, eles só querem se livrar daquelas bolsas de gordura, e essa região, mais do que qualquer outra cirurgia, tem que ser muito cauteloso assim, na cirurgia, para a pessoa ter um ganho bem natural, porque a região do olho, de todos os procedimentos cirúrgicos, é a região que tem que ficar mais natural, né? O olho tem a expressão toda do corpo, a pessoa sorri com os olhos, a pessoa... Onde a gente primeiro olha no rosto de uma pessoa é a região dos olhos. Então as pessoas podem ficar tranquilas assim, que não tem exagero, não fica puxado demais, o canto do olho não se mexe. É uma cirurgia que a gente faz com bastante cautela e critério. A recuperação é rápida, fica mais ou menos uma semaninha inchado e roxo. Fica bem roxinho. Nada com óculos escuros. Com óculos escuros, a pessoa vai no super. Ela vai dirigir, dá para dirigir, vai no super no dia seguinte, se quiser. De óculos escuros, a pessoa está livre para fazer qualquer coisa. Quando ela tirar os óculos, as pessoas vão perguntar o que aconteceu. Durante os 3, 4 dias fica bem roxinho. É isso aí. Semana que vem tem mais Dr. Carlos Quirin para vocês. Eu fui muito gordinha, né? Eu sou bariátrica, né? As pessoas me olhavam e me davam uma receita de dieta. Eu nunca pedi. E eu nunca tinha me incomodado em ser gordinha, nunca, porque assim, eu era muito ativa, eu fazia tudo que eu queria. Então as pessoas me olhavam assim, ai, tu já conhece a dieta da Lua? E aquilo foi me... Eu acho tão invasivo isso, então, sabe? E aí um dia que se machucou, eu fui chorar pra minha mãe, né? A minha mãe Maria, que já foi, ela olhou pra mim assim, quem é que bota comida na mesa? Né? Eu disse, é tua mãe, eu te chamo de gorda? Não. Então por que tu deixa as pessoas que não botam comida na tua mesa te chamar de gorda? Te chamar de gorda. Mas eu saí tão valente com aquilo, sabe? A primeira que me deu uma receita de dieta, assim, olha, muito obrigado, eu não estou de dieta, não quero fazer dieta, mas se tu quiser, minha mãe tá fazendo um carreteiro bem bom lá, quer comer? Sabe? E aí, eu tinha uns 15, 16 anos aí, né? Então, aquilo foi libertador para mim. Sim. Mas eu acho que, assim, é muito importante quem tá do nosso lado também enxergar quando a gente está indefeso e nos fortalecer. É que noção também é para poucos, né? É verdade. As pessoas dizem o que querem, elas invadem a vida das pessoas sem dó nem piedade. Eu gostaria de saber responder, assim como o Pedro, como a Soninha, a Lili também responde. Mas tu não responde? Eu não respondo. Tu trava? Eu travo, sabe? Eu fui criada. Não, é que eu fui criada de uma maneira assim, muito... Pro meu pai, pra minha mãe, todo mundo era bom. Então, tu falava assim, a fulana na escola disse que eu sou isso. Não, mas ela não deve ter feito por mal, releva. Tudo a gente relevava. E eu, quando eu fui empurrada pro mundo real, porque eu fui literalmente empurrada pro mundo real, que eu comecei a enfrentar vários abusos, eu passei por um abuso emocional muito sério de uma pessoa próxima, e daí eu comecei a enxergar esse outro lado da moeda, mas eu não tenho ainda essa autoridade para chegar e responder à altura. Não consigo ainda, eu travo. E tu não é única, tu não tá solitária nesse caminho, assim. Eu vejo amigas minhas, assim, e que às vezes me dá vontade de ir lá responder por elas, sabe? Porque mas a gente tem medo de perder o quê se não responder? Eu não sei. Eu fico pensando assim, mas eu não vou responder. Por que eu não vou responder? O que eu vou perder se eu responder? Mas acho que acho que talvez o que tu tenha medo é de perder
aquele conceito do que te foi passado, sabe? Pode Às vezes ser, é uma perda de a vida. gente fica presa a essas carrega raízes, isso, sabe? né? Mesmo sabendo que é errado. Mesmo que- sabendo que é errado. É o conceito, a gente tem que se livrar do conceito, né? Do que É nos difícil. foi imposto, do que nos foi colocado. Então, mas a gente leva muito tempo, é muito difícil. É muito difícil. Quando tu te Não dá depara pra ter assim, medo. ó, que tu vê que as pessoas têm coragem, não têm pena de dizer as coisas, tu te depara com pessoas que te dizem na cara. Mas tu não tem que ter pena de responder. Mas Eu vejo que as pessoas são Acorda. polidas. Sabe que quando eu disse que eu passei por esse período de Aham. um abuso emocional de uma pessoa conhecida, eu fui, conhecida minha, né? Eu fui a 42 quilos, Imagina. 43. Nossa. Não é pouco, né? Porque eu não estava já numa fase muito boa, passei por várias coisas. E cada vez que eu via essa pessoa, ela olhava para mim e dizia assim: tu tá doente? Como tu tá seca? Tu tá pele e osso. A gente não faz isso com uma Não pessoa faz. que tu vê que tá sofrendo. Né? Como é que as maldade. pessoas têm coragem de fazer isso, não é? Porque E dá daí tu espaço. E daí o que eu fazia? Eu não respondia e me encolhia. Claro. Daí tu dava mais espaço pra ela. Mas também dar no ali dia uma que eu notícia. explodir, Aí perde a Daí razão. chutou. eu chutei o pau da barraca. Mas tu sabe que a maioria dos E daí casos... foi definitivo o rompimento. Ao invés de eu fazer uma coisa assim, Tu não, sabe mas que a- Mas é que às vezes é preciso. Às vezes é preciso que seja definitivo. A maioria dos casos de homicídios que tem, de Hum. pessoas que têm real, que não tem nada, pessoas assim, que que é engolem. real, é gente que engole e que tem um momento ali que explode. É, E aí perdeu o réu primário. É sério? É sério? Quantos... Gente, a gente vê... Eu não fico vendo notícia, mas o que tem Com certeza. de gente aí que fica apanhando calado, daí na hora que explode, porque já não... Não, Sabe aqueles casos, assim, às vezes tem umas... Eu não defendo agressão, tá? Não defendo agressão. Mas, por exemplo, tu olha o caso... Esses tempos teve uma celebridade aí que o marido pegou e bateu nela. E aí o advogado disse que ele estava engolindo sapo há muito tempo. E eu até comentei com a minha mãe, eu disse, mas gente, o pior é que deve... Não tô justificando a agressão dela, porque nada Claro. justifica. Mas assim, ó, pra tu pegar e bater numa pessoa pública, sabendo que tu vai te dar muito Todo mal, mundo vai saber. não é porque tu não bateu porque tu gosta de bater. Claro que não. Entendeu? Tá no limite. E aí tu vê o que é, a que ponto que as pessoas É. chegam. E aí tu, tipo, daí eu me pergunto, pra que chegar nesse ponto? Entende? Não, pra que tu convive com uma pessoa que te adoece? Cara, uma pessoa que te bate, uma pessoa Né? que fala coisa pra ti, não faz sentido. Ou tu é muito narcisista e o teu mundo tá acima de tudo e tu não é flor que se cheire, e quando vê a pessoa nem é tudo isso. É. Ou a pessoa realmente é louca e tu tá mais louco que a pessoa. Não, e aqueles que vêm assim, ó, aquela conhecida tua que vem com uma crítica em forma assim, disfarçada de elogio. Sim. Ah, tem muito isso. Tem muito isso, não é? Ai, sabe que pra mim não pega esses troços porque nem dou bola, sabe? Porque eu sou meio ermitona, não sou dele. Pra minha casa eu levo pouquíssima gente, não tenho muitas amizades. Eu cuido muito quem entra. Eu sou muito. Então, quer falar? Tá, mas e se fala. fala daí tu dá no meio? Eu dou. A Lili dá. Eu dou. Eu não tenho menor. Se a pessoa não tem constrangimento nenhum, É isso. Tu dá mais ainda. eu dou. Ai, Porque eu Lili, acho toda assim, vez é como tu. quando tem um louco, se tu ficar mais louco que o louco, Sim. acabou a brincadeira. Sim. Então, assim, eu não tenho problema de descer do salto. Eu desço o salto, viro rampeira, não tem problema. Daí, não tem problema nenhum. Eu já quebrei um piso uma vez no apartamento que estava num depósito e a pessoa tinha acordado não cobrar o tempo que ficou lá. Daí resolveu cobrar na última hora, eu digo, vou lá. Cheguei lá, onde é que tá o piso? E, Eu me lembro disso. pá, comecei a quebrar, eu digo, tu é sem vergonha, mas tu não vai ficar com piso. Daí, resumindo a ópera, eu consegui tirar o piso de lá, entendeu? Uhum. Eu tinha comprado um apartamento ali na frente do Guatemi e coloquei o piso. Que isso? Vai ser louca? Eu sou louca, não tem problema. Peguei um martelo, botei dentro da bolsa e eu Foi fui. lá e Não quebrou. precisei usar o martelo. Eu simplesmente abri o piso e fui e quebrei. E quebrei, eu já sabia que eu não podia quebrar muito, porque eu não tinha comprado muito excesso. Eu posso quebrar dois. Eu sabia que eu não podia quebrar mais que uma caixinha. Então, assim,
Louco? Tu tem que ser mais louco. Mas vai dizer que de vez em quando não Mas dá vontade de enlouquecer. calma. Eu acho tão loucura tem que aquela me coisa manter de depois. pegar a chave do Na carro hora. e arranhar o carro Ai, com eu- raiva do marido. Eu Não é bom Eu isso. faço isso. Eu não sei, eu fico muito puta, eu faço. Sabe E que os- respondo. Sabe numa que os meus boa. vizinhos ali na loja, durante muito tempo, todo mundo que tem loja e que tem estacionamento na frente vai saber o que eu tô falando. Que daí vem um outro, vou deixar aqui rapidinho, eu só vou ali fazer aquilo. Mas o que é isso? E eu digo que não, e as pessoas vão botando, e eu sou da pá virada, né? Já coloquei margarina na maçaneta para depois a pessoa botar. Ai, eu não Passava. acredito. Sério? Isso aí é bom, gostei. Passava Ninguém margarina vai ver. no para-brisa, porque daí se ligar água e coisa ia embaçar todo o vidro. E tem um canivete, ainda não furei o pneu, mas de ninguém. Mas eu gostei dessa se dica. eu avisar, Da margarina. E vocês deixam qualquer pessoa entrar na casa de vocês? Eu não. Eu não. Eu Não, sou ninguém muito vai na minha seletiva. Eu sou Eu muito só seletiva. deixo entrar na minha casa pessoas assim que realmente eu tenho uma conexão Afinidade muito grande, entendeu? sabe que eu não gosto de receber. Casa é templo. Ai, Pedro, Não eu gosto falo, de receber. eu falo isso daí. A Ali diz assim, não falo essas coisas. Eu falo assim. Não, na minha casa. Eu também não gosto. Não é por uma lógica, se eu convido alguém pra jantar aquela é porque coisa, eu tô afim, é porque eu tô afim. Claro. É porque eu quero, não é uma coisa, não faço nada por obrigação, mas tem gente que recebe, que a casa tá sempre cheia. Eu não gosto. E chama teu amigo, vem, aquela coisa. Eu não sou Também assim. não sou. Eu não sou, nunca fui. Meus tu, pais não família? são assim. E tu? Eu tava falando, eu não recebo qualquer um nem no meu trabalho. Tá certo. Nem no meu trabalho, assim, se eu vejo que eu, sabe, a gente capta, né? A gente capta. Capta. E hoje eu treino muito a minha secretária, eu digo pra ela assim, Camila, você é dona desse espaço aqui, ó. Ninguém pode invadir esse espaço aqui. Entende? Assim, ó, a razão do cliente termina onde começa a tua. Eu também acho. Não tem, sabe, assim, ó. O tempo E que o se cliente faltou tem que ter com razão, respeito, acabou. Já peguei pelo braço, já botei só. Eu e o pica-pau, né, que ele faz. Abre a porta. Não tenho cerimônia com isso, assim, ó, porque eu acho que tanto a tua casa quanto o teu trabalho são teus templos, em diferentes formas. É o teu templo de recebimento do pão e a tua casa sabe, como A casa tem que ser um lugar assim. Eu também acho. Acho que quem não respeita esses Exato. teus dois lugares, sabe, que são sagrados, eu acho assim, não merece estar aí, pode Exato. sair. E vai, eu digo sabe, não todos tem os dias, porquê. eu falo assim para as meninas, tem dinheiro que não vale a pena ganhar. Não vale, tu vai ganhar. Não vale. Tu sabe que esses tempos eu fiz uma venda com uma pessoa fora da casa, né? E que encomendou. Eu falei, tá, com um prazo de tanto, pegou uma peça pronta, entrega, encomendou uma outra que eu falei, ó, essa aqui vai demorar, porque a fila tá grande, a fornecedora vai me entregar quando ela quiser, porque tem uns fornecedores que são assim, né? Assim. E tá tudo bem, uma peça artesanal, ela, não tem prazo. Eu falei, tá, mas até tantos dias. Tá, beleza. Uma semana depois a mulher começou a me enlouquecer. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ver com quem que eu tava lidando. Comecei a ser um pouco mais incisivo, um pouco mais firme. Aí começou a pedir o dinheiro de volta, começou a incomodar. Eu falei, eu não vou te retornar. Nós acordamos que o período ia ser 60 dias, tá no 10º dia e tu já tá... Resumo, incomodou. Eu consegui fazer a peça para antes do prazo, entreguei a peça, ela disse que não era daquele jeito. Incomodou, e eu fiquei pensando assim, ó, se eu devolver o dinheiro, eu ponho na loja e vendo rapidinho, mas não vou fazer, porque eu não vou deixar ela pisar em mim. Exatamente. Mas se fosse uma venda, se eu soubesse que hoje, se ela for lá na loja, eu não venderia para ela. É o que tem aqui, ó, é isso Eu aqui, escolho, deu, não entendeu? faço mais, não faço Mas o nada. abuso é tão grande. Vocês acreditam, o Pedro falando em loja, como tem pessoas que querem se aproveitar, não é? E elas acham que se elas estão dentro da tua loja, elas podem fazer o que elas querem. Sim. E tu, como tu não vai querer perder a cliente, tu vai fazer o que elas querem. Nós vamos para um break comercial e já voltamos. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito,
onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a vida! 32 anos de experiência, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Tava procurando depilação a laser de qualidade, né? Mas cansou de fechar pacote, de correr atrás e não conseguir marcar o teu procedimento. Acontece muito isso, né, gurias? As pessoas vendem aqueles pacotes malucos e depois dão cano no cliente e não deixam agendar horário, nunca tem horário. Aqui na Menina dos Olhos, além de nós termos o melhor laser de depilação do mundo, que é o Racon, porque trabalha com todos os fototipos, com uma entrega de resultado maravilhosa, sem prejudicar a tua pele, nós ainda respeitamos o teu dinheiro e o teu tempo, porque aqui é com horário marcado, sim, e você vai ser atendido e vai receber aquilo que você pagou. Então, ó, quer conhecer o melhor laser de depilação do mundo? Vem pra Menina dos Olhos, chama a Camila que ela te explica melhor como isso funciona. E ó, aquele preço é aquela qualidade da Menina dos Olhos que tu já conhece e tá acostumado. O que você acha de liberar com Lene Mostardeiro? Se você tem uma casa ou um apartamento e por motivo de mudança, de reforma ou até de falecimento, Sim. não é, Lene? E tem uma casa completa, fechada para vender, é só chamar a Lene e a sua equipe que eles vão, fazem a precificação, arrumam tudo, você não se preocupa com absolutamente nada, só se preocupa na hora de receber o seu dinheiro e pagar um percentual. Sim. É isso aí? Tudo é vendável, não é, Tudo é Lene? vendável, o processo é super simples. Nós entramos, elaboramos, higienizamos, fazemos o convite, enviamos para os nossos clientes e no final a gente acompanha a venda da entrega. E o pagamento é só o percentual É isso aí. pré-combinado. Então você só tem 2 trabalhos com a Liberou: chamar e depois receber o dinheiro das coisas que você vendeu. Vocês sabem que quando eu tinha loja, uma das coisas que me fez desistir, abrir mão da minha loja, foi... A gente passa por muita coisa, não é? Quando tem estabelecimento. Assim, pessoas que entram, dizem o que querem, acham que porque tu tá ali, tu tem que servir elas. E eu tinha sofrido um acidente numa aula de patinação, quebrei a perna, fiquei enfaixada. Bah, aquelas coisas que tu Sim, fica porque eu assim. quebrei a tíbia e a fíbula. Bah. Então, fiquei de cadeira de rodas, tinha que ficar com a perna assim.
Eu ia para a loja, sentava na minha cadeira e levantava só na hora de ir embora, porque eu não podia me movimentar, né? Isso foi bem no início. E uma cliente foi, eu tinha uma funcionária, a funcionária tinha dado uma saidinha no tempo que se ia ao banco, né? E a cliente disse assim, eu quero uma calça jeans. E ela pegou as calças jeans, entrou no provador, tinha uma escada para cima do provador, e ela disse assim, dá para tu marcar a calça para mim, a bainha? Não acredito. Eu disse, olha, infelizmente eu não posso mexer, não, mas eu sou a cliente, tem que marcar a calça da bainha, não tenho culpa se a tua funcionária não tá aí, senão eu não vou levar a calça. Eu olhei para ela, assim, eu tava tão exausta, porque tu já fica assim, exausto numa situação dessa, vocês não têm noção. Era um calor, porque isso era no final de novembro. Nossa. Eu olhei para ela e disse assim, então não leva. Não leva, mas nunca mais volta aqui. Foi a primeira vez assim porque eu já estava farta. Sim. E naquele dia eu decidi que eu ia fechar minha loja, não ia mais abrir. Cansa, né? Eu disse, eu cansei, eu estava tão exausta de Sabe tudo. que... Aquilo foi a gota d'água. Mas o copo não enche de uma vez só. Sim. Sabe? É sempre isso que eu falo, assim, é gotinha. É um abuso isso. Até Isso é um abuso. Mas sabe que tem coisas assim que eu aprendi com a... É até um sadismo, né? Tu sabe que a minha sócia, ela me ensina muitas coisas. Esses dias a Marta olhou pra mim e disse assim, ó, que eu tava puto com uma cliente, mas assim, eu tava subindo pelas paredes, só que eu queria muito fechar uma venda. Que eu pensava assim, ó, cara, não é justo eu estar trabalhando, ter que aguentar essa maluca e não conseguir fechar a venda, não. Aí a Marta olhou pra mim e disse assim, ó, essas são as boas da gente atender. E são essas as pessoas que a gente tem que forçar a comprar mais. Porque quer tirar a nossa paz, não tem problema nenhum, mas é mais caro, tem um preço. E aí pega. E quando ela falou isso, eu olhei, é verdade. Aí foi uma cliente, casualmente, daquele dia que a gente fala e a língua apaga ali sempre, né? E aí foi uma cliente que tava incomodando, ainda bem que as gurias que estavam atendendo. E daí eu olhei pra Marta, e a Marta também tava exausta, assim, eu olhei pra ela e falei, não, amiga, bora vender pra ela então. Daí a Marta foi lá e montou em cima. Mas uma pessoa que era bem nesse estilo, assim, ó, que tragam tudo até mim, sabe? E que deixa tudo Eu jogado tenho poder. no provador. Eu acho isso É um jogo de um poder, né? desrespeito É um tão jogo de grande. Elas tiram, não é, Lili? Tiram a roupa, tiram no provador. Tiram a roupa, tiram no provador. Eu sou uma pessoa que eu posso ir numa loja, assim, ó. Eu vou numa Zara, eu não consigo entregar a roupa amassada. Não. Então, pelo amor de Deus, eu fiquei com isso. Eu levo o cabelo. Eu boto tudo no cabide, porque de mim. eu não acho justo. É. E as pessoas não têm a mínima consideração. Essas são as pessoas que sugam a nossa energia, não é? E que fazem a gente desacreditar do ser humano, porque eu não sei como é que tem coragem de fazer determinadas coisas. E às vezes é tão imperceptível, é tão sinuoso, né? Eu tava vendo esses dias, estão os dois irmãos, né? O Diogo e a Daniela Hipólito. Sim. O que aquele menino faz com a irmã, eu fico... Ele é uma e ela pessoa não bem percebe. complicada, né? E ela não percebe. Ela passa a mão, eu me tapei de nojo, né? Já não sou, eu não tenho muito tempo pra olhar, eu tava olhando assim, mas o que é isso, gente? Mas aí eu voltei pra ver se eu tinha pego um ponto ou se era constante. Era constante, né? Era constante. Uhum. E ela muito ela servil. Aí. Quem tá de fora enxerga, não é? E Isso ela não percebe. Nós estamos falando de pessoas que a maioria dos casos aqui, nós podemos demitir Sim, que a essas gente pessoas. bate a porta. E gente, e vizinhos. Não, O que vocês vizinhos- acham de vizinhos tóxicos? Eu, graças a Eu Deus, não hoje tenho. moro numa casa. Eu tenho um... Então, porque tem coisa pior do que uma reunião de condomínio. Não. Eu não vou. Não Eu não vou. vou. Eu me Mas nego. às vezes Eu não vou. preciso. Não, pelo acabou, amor é da preciso. Eu ia. Eu Mas chegou num ponto que ou eu vou bater em alguém, ou não vou mais. E vou sofrer as Eu não consequências, não tem problema. O que resolver, não vou nem discutir. Claro. Porque se eu tô me omitindo, então não tem Sim, direito sim. de... Qual é a Não tem tua direito. relação Sofrer as com seus consequências. vizinhos? Eu sou um imã de vizinhos ruins. Eu não sei se eu sou o vizinho ruim. Todos os meus prédios, o prédio do
meu vô, o meu outro, o de agora. Antes, quando eu morava numa casa, eu dividia a casa com uma outra pessoa também. Então, assim, a gente... Meu Deus do céu. Olha, eu sempre fui um imã de vizinhos ruins. É uma coisa muito delicada, né? Porque eu sempre morei... Sim, o vizinho tu não escolhe. Não escolhe, gente. Não tem como mandar embora. Não, porque a casa dele, o coitado, tá ali também, né? Eu, graças a Deus, meu vizinho de cima, que é um pé no saco, assim, vai vender o apartamento, vai, tu espera. Eu só tô rezando que venha. Imagina se ele tá assistindo. Se tivesse, eu tô muito, eu digo pra ele também, no cara, não tem problema, se é chato, ele vai fazer. Daí, não tem. Tu sabe que eu tenho casas, assim, antes de eu me mudei agora pra onde eu tô morando, já vai fazer 2 anos agora em junho. No prédio que eu morei antes, foi um prédio que eu morei toda a minha adolescência. Eu morei 15 anos nele, assim, dos meus... Eu passei minha adolescência Sim, tu morava lá. na frente do apartamento dos teus pais, né? Ou no andar diferente. Isso. E aí foi um prédio que eu morei meio que a vida toda, e depois eu me mudei pra lá numa segunda leva, né? E meus vizinhos de porta eram pessoas bem complicadas, o síndico era uma pessoa complicada, os porteiros os funcionários de uma maneira geral eram muito invasivos. Então eu tive muito problema e tinha que ficar lidando com aquilo o tempo inteiro. Os meus vizinhos de porta eram contrabandistas de obra de arte. Meu Deus. Então eram pessoas era bem complicado. Então assim, eu tinha que cuidar com as coisas e o tempo todo tocavam campainha. Nesse sentido eram tóxicos, assim, tava o tempo inteiro. Eu me sentia observado. Eu descia com o cachorro, fazia as coisas assim, os porteiros sabiam de tudo, comentavam e falavam. Daí eu precisei novamente impor limite. E aí foi quando eu cheguei várias vezes e um dia eu tive que falar para um dos funcionários e dizer assim, ó, eu não te autorizo a falar nada da minha vida, a debater nem nada. E se eu descobrir que vocês estão falando aqui de novo, eu vou solicitar pro síndico que tu não trabalhe mais aqui no prédio. Tu é um funcionário, tu tá sendo pago para fazer um serviço que tu não tá fazendo. Aí tu tem que... Aí quase que eu perco a razão. Aí é ruim, né? Porque, coitado, o cara tá ali trabalhando, ninguém tá trabalhando ali porque ama o trabalho, tá ali porque precisa, né? Então, mas aí tu tem que chegar nesse ponto, é muito desagradável. Agora vocês perceberam que a gente está vindo de fora para dentro. Saímos dos vizinhos, que a gente pode fechar a porta de casa e eles não interferirem. E quando é dentro da casa da gente? Mata! Melhor solução. Tem que matar, corta. Chama a moça do bolo. Isso, chama a moça do bolo, põe arsênico no bolo, pica, põe nas paredes. Ai, gente, casais, muitos casais, existem muitos casais que um é muito tóxico, anula o outro que está do lado, mas ele não enxerga, e os de fora veem tudo. Existem filhos que são tóxicos, e daí o que se faz? Isso é bem complicado, mas cada um tem que se resolver, não tem como as outras pessoas se meterem. Pois mas é muito fácil a gente falar friamente do lado de fora, né, Lili? Mas é difícil. Mas acho que tem que sofrer até enxergar o que está acontecendo. Eu acho que tem um limite chega uma hora que... porque sabe que é o limite da coisa. Eu vejo assim, ó, por exemplo, imagina, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que é uma parente minha que é casada, tem 2 filhos. O casamento é um terror. Os filhos um pior que o outro. É um horror. Aí a gente percebe, hoje ela tá começando a enxergar as coisas, 30 e tantos anos depois, ela tá conseguindo enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Mas sabe por quê, Pedro? Eu até nem sei qual é o caso. Não, mas eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a muita informação, né? Antes tu achava que, por exemplo, entre casais, que o abuso era só quando acontecia alguma agressão física. Abuso patrimonial acontece muito. Também. Eu passo por isso na minha família. Não é? Então, eu acho que hoje as pessoas têm mais informação e elas conseguem detectar melhor quando é um abuso, não é? Porque se achar uma brecha, né, no não meio. Se falava nesses assuntos, não, ninguém tocava nesse assunto. Eu acho que a informação... E todo mundo deixava assim meio velado. O que acontece dentro de casa não sai de dentro de casa. O teu filho pode ser um desajustado, mas tu faz de tudo para passar o pano e ninguém saber. O teu marido é um monstro dentro de casa, tu faz de tudo para ninguém perceber. Hoje não, hoje as pessoas
Eu acho que a Ganharam pessoa tem que voz, tomar né? bastante. Ganharam A voz. pessoa tem que tomar bastante, assim, levar muito murro, assim, pra... Não tô falando de agressão física, tá, gente? É murro da vida mesmo. A vida te castigar pra poder enxergar. Não sai daí, porque eu tenho um recadinho para vocês e nós já voltamos com o nosso bate-papo. É home wear de qualidade que você procura? É na Sandra Tese. A Sandra Tese que já está no Moinhos de Vento há muitos anos e que tem uma tradição em qualidade e beleza nos seus produtos. Para mulheres, homens e público teen, não é, Sandra? Sim. E hoje, ó, gente, a novidade dessa semana são aquelas camisolinhas regatas que a gente ama para ficar em casa, não é, Sandra? As camisolinhas ó, e tem os conjuntinhos. Olha aqui, ó, gente, os conjuntinhos de shortinho. Quem não gosta de com camisolinha... regata. Olha essa aqui também, que amor. Essa Esse marinha. daqui é um vestidinho, né? É um vestido, não é, né? Sandrinha? É. Ó, gente, são peças com um tecido maravilhoso, não é, Sandra? Lycra. Que essa é a maior preocupação, sempre foi da Sandra Tese. E a qualidade e o preço. A né? qualidade e o preço. E a loja já está em promoção, né? Já está em Queremos avisá-los, então, porque sempre as melhores coisas acabam saindo antes. mais rápido. Então, Sandra Tese, na Galeria Moinhos de Vento, que fica na Independência, esquina com a Ramiro, do lado da lotérica, em frente à banca de revista, super fácil de achar. Lá você encontra preço, qualidade e beleza, para homens e mulheres. É hora do momento Andê aqui no programa. A Andê direto de fábrica, com preço de fábrica e aqueles básicos que a gente precisa. E o lançamento da semana são os tops de Serrero. O curto e o comprido, perfeito para aquela caminhada, para academia ou até mesmo para compor um look mais confortável, não é, Ana? Isso mesmo. E para comprar é só entrar em contato através do WhatsApp, do Instagram, que estão aqui, ou então ir direto no showroom da Andê, que é na Torre Comercial do Lindóia Shopping. Não esqueça, básico a preço de fábrica é na Andê. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma Bergère como ninguém. Então, ó, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Precisa de letreiros, placas, decoração com corte a laser? A Ângulo sabe tudo. A Ângulo é maravilhosa e referência no que faz. E com ela você tem o seu letreiro, tem a sua decoração em neon, enfim. Você pode fazer o que você quiser cortado a laser com a Ângulo Corte a Laser. A Ângulo Corte a Laser é parceira feminíssima e a gente indica para vocês. A Soninha mesmo estava falando da questão de que o fato de a pessoa ser mais acessível, mais permissiva. Muitas pessoas acham que podem abusar. A humildade com a servilidade, né? Que a gente fala, a humildade do guerreiro e a humildade do mendigo, né? O guerreiro é aquele cara, eu tô pronto pra luta, eu vou, eu faço, eu preciso. E tem o mendigo. Então, eu vi uma frase esses dias que assim, não ajuda um lascado sem saber por que ele tá lascado. É Porque verdade. todo mundo que se coloca na posição de mendigo É vítima. É um abusador. Vítima, É um abusador. a vítima, tu sabe que por todos os estudos, né, da constelação familiar, de sistêmica, de uma maneira geral, todo mundo que se põe em lugar de vítima, normalmente é um grande problema. Normalmente são grandes abusadores, são narcisistas, são pessoas bem complicadas. Na mesma intensidade que a gente também não pode generalizar. Claro. Então, digamos assim, eu acho que são pequenos atos que a gente vai fazendo na nossa rotina com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes a gente vê do tipo assim, vou dar o meu caso.
Sou um imã de vizinhos complicados. Comecei a ver onde que eu estou sendo complicado, porque eu tô atraindo uma coisa que eu sou, né? Exato. Eu sou complicado, sim. E tu descobriu? Sim, eu sei que eu sempre fui complicado. É. Porque tem que ser tudo mais ou menos do meu jeito e tá tudo bem. Só que assim, pra pessoa eu estava me permitindo abrindo uma brechinha para alguém opinar ou falar alguma coisa. Aí comecei a ver parte da minha infância. Por sempre me vestir de maneira um pouco mais diferente, né? Eu sempre tive um estilo um pouquinho mais autoral. Quando eu era mais novo, eu ouvia dos meus tios, de várias pessoas, por que tu tá se vestindo assim? Por que isso? Por que aquilo? E desde pequeno eu começava a olhar, eu era um pouco mais agressivo naquela época na maneira de falar. Hoje eu sou mais ponderado, mas eu dizia porque eu quero, porque eu gosto. Aí tinha que ficar... Então assim, ó, o tempo inteiro, né? Tu tem que estar se explicando de por que tu tá saindo assim, por que isso, por que aquilo. Comecei a ver que todo esse resultado da minha infância resultou numa personalidade forte, em eu ser um homem com personalidade muito forte, porém que tem um estilo diferente. E isso é uma brecha para ter gente louca do teu lado, porque tu é diferente e eles também são. Exatamente, eles estão então todo mundo tá fora da curva ali. Só que daí tu tem que... Aí tu precisa pôr limite. Tu vai ficar aqui, tu aqui, e era isso, entendeu? Cada um na sua loucura. Isso mesmo. E aí que vem a parte do limite. Mas eu enxerguei onde estava a minha falha. E é isso que eu acho que é bacana a gente fazer um convite da gente se analisar, né? Sobre isso, vocês perceberam, assim, ó, que quando a gente se dá conta que ninguém faz nada com a gente que a gente não permita, tu assume a responsabilidade por receber ou não uma energia pesada, uma energia tóxica, não é? Porque no fundo é a gente que permite. Sim. Por ingenuidade, por excesso de bondade, não é? Por ser permissiva, né? E daí tu reclama de uma coisa que o outro é assim e tu não vai mudar ele. Que só tu pode consertar, na verdade. E eu acho então assim, ó, que pra gente fechar esse pensamento, eu acho que é bom a gente deixar até uma reflexão para quem está nos assistindo. Até que ponto tu tá permitindo coisas que aconteçam contigo que tu não gosta? Né? Por que tu não avalia isso? Ah, não, a fulana faz isso comigo. A fulana faz isso comigo, mas se ela tá fazendo é porque eu tô deixando chegar. Não é? A gente... E tem que ver se tu também não tá fazendo aquilo. Se tu não tá fazendo aquilo... É mais sobre a gente do que sobre o outro. Com certeza. É isso que a gente tem que ver. Né? A gente lê tanto, não é? Isso diz muito sobre a pessoa, quando a pessoa fala, não é? Diz muito sobre ela. Uma época eu trabalhava com decoração de interiores e eu estava fazendo uma residência. Uma pessoa já tinha feito a clínica dela, já tinha feito 2 clínicas para ela. Era a segunda vez que eu estava fazendo a residência dela. E eu gostava de deixar tudo em ordem. Eu deixava, assim, até flores na casa. Se era época de Natal, já deixava o Natal montado. Fazia um serviço diferenciado em relação a isso. E uma vez ela chegou antes do... Ela tinha ido viajar e eu fiquei com a chave da casa dela, aprontando tudo. E quando ela chegou, as coisas não estavam ainda totalmente no lugar, porque ela chegou antes do esperado, né? Ela ia chegar de viagem no domingo de noite e chegou no domingo de manhã. E ela ficou furiosa, porque a casa estava desarrumada. Mas que ignorante. E na hora, assim, eu não consegui responder, sabe? Eu me encolhi e pensei assim, poxa, mas que coisa, né? Eu me esforcei tanto, eu trabalhei todo fim de semana. Desvalidou tudo. Ela chegou antes e o resto, tudo que foi feito, não tava, as flores ainda não estavam no vaso, né? E eu saí dali muito chateada. E quando eu saí dali, como eu não respondi pra ela, eu saí com aquilo assim na goela, eu pensei assim... Não vou mais pegar nada dessa pessoa. Essa pessoa não merece o meu trabalho, né? Por que eu deixei ela fazer isso comigo? Por que eu deixei ela me cobrar de uma coisa que não tinha sentido, né? Não tinha nem fundamento. E depois que eu mudei de atitude em relação a ela se incomodou porque ela
mudado. Que eu não era mais a mesma. É isso, É as uma- pessoas que a gente que muda. Que eu não era mais a mesma. Quando eu dizia, eu não tenho tempo, não posso fazer, porque ela me chamou várias vezes depois disso. E eu dizia, não tenho como ir. E ela achou que eu é que tinha Deixa mudado. eu ver como esse era o comportamento dela com todo mundo. Com todo mundo. Provavelmente. Então, E depois eu descobri que realmente esse comportamento dela era com todo mundo, né? E que não era uma coisa pessoal comigo. Claro, quem colava, colou. Exatamente. E colou em mim. E aquilo me fez muito mal. E vou dizer assim para vocês que aquilo foi quase que um divisor de águas. Foi tão forte para mim que foi um divisor de águas para eu perceber que só chegam coisas para mim que eu permito. Sim. Que eu abro a porta. Não só contigo, né? Né? Todos Também nós. eu acho que a gente tem que perceber o quanto uma atitude nossa, né, pode fazer tão mal para uma pessoa, né? Com certeza, pode Acho provocar que a alguma coisa que vai prejudicar uma Se pessoa. colocar, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho feito um exercício assim, sempre de me colocar no lugar do outro. Sabe? Com Eu certeza. tento, assim, eu penso como. Às vezes não dá tempo, tá? Às vezes a porrada come antes. Mas eu tento sempre me colocar no lugar do outro, porque eu sei assim, ó, eu não sou uma pessoa que tem palavras doces, né? Quem vem da arte marcial não tem palavra doce, né? Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. Porque às vezes e a gente pode causar um mal muito Com grande certeza. numa pessoa que às vezes é tão Quantas desnecessário, vezes né? isso acontece, né? Por isso que a gente tem que pensar. Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que pensar. Quando a gente vai abrir a porta da casa da gente para alguém. Porque esse é um poder que só nós temos. Não é? De permitir que pessoas entrem na nossa vida, que ocupem espaço, que se espreguicem, não é? E façam o diabo a quatro conosco, não é? Isso é só a gente que permite, não é? Eu acho que a gente tem que levar isso. Você que está aí do outro lado, para e pensa. Até que ponto você está abrindo as portas para as pessoas erradas? Até que ponto algumas insatisfações suas são porque você está deixando alguém lhe dizer o que você não quer ouvir, né? Nós somos donos Da nossa verdade. da nossa verdade. Aqui, ó, no momento que a gente assume isso, muita coisa muda. Muita coisa muda. É isso aí, gente. Semana que vem Tem mais. tem mais. Até lá. Tchau, gente.